Boa noite, minha galera, olha que coisa boa. Você que está aí acompanhando o programa depois desse feriado, aproveitou muito? Pois é, a gente tem muitas novidades para você e eu quero agradecer a você que está curtindo muito nosso canal, já se inscreveu, divulga para todo mundo, estamos chegando lá. E o nosso bate-papo está indo para Porto de Galinhas, olha que coisa boa. Mas hoje tem banda explícita aqui no programa, que vai cantar pra gente, vai ficar o programa inteirinho com a gente. Vamos conversar com o cineasta Carlos Camara e ainda Lala Borba, aqui tem história. E hoje tem homenagem ao nosso querido Lala Borba, que fez aniversário dia 31 de agosto, mas vale a homenagem hoje. Daniel Passos vai falar sobre feira de empreendimentos, que já participou de várias feiras de empreendimento aqui na cidade, e tem o pessoal do artesanato. Vamos falar de artesanato com você, inclusive a semana passada já mostramos para você o nosso novo cenário, que está sensacional com a parceria com os artesãos aqui de Camaragibe. Vamos falar sobre trilhas. Gosta de trilhas? Vamos conversar com Anderson Caetano, mas vamos conversar bem com Banda Explícita! Pra fugir desse chove não molha, você pede aquela despedida e me traz de volta. Toda vez, né, você pinta e borda comigo. Toda vez, né, o seu beijo me ganha num grito. Tem as manhãs de fazer meu coração tremer. Eu não tenho maturidade pra resistir à sua cama. Eu não tenho maturidade pra te dizer não quando você fala que me ama. Eu não tenho maturidade pra resistir à sua cama. Eu não tenho maturidade pra te dizer não quando você fala que me ama. Seu ponto forte é saber que meu ponto fraco é você. Toda vez, né, você pinta e borda comigo. Toda vez, né, o seu beijo me ganha no grito. Tem as manhas de fazer o meu coração tremer. Eu não tenho maturidade pra resistir à sua cama. Eu não tenho maturidade pra te dizer não quando você fala que me ama. Eu não tenho maturidade, eu não, pra resistir à sua cama. Eu não tenho maturidade pra te dizer não quando você fala que me ama. Seu ponto forte é saber que o meu ponto fraco é você. Eu não tenho maturidade pra resistir à sua cama. Eu não tenho maturidade pra te dizer não quando você fala que me ama. Seu ponto forte é saber que meu ponto fraco é você. Hey, yeah. Banda Explícita. Olha que coisa boa, a Banda Explícita cantando aqui pra gente no Bate-Papo Cultural e canta muito. Daqui a pouco ela volta, vai ficar o programa inteiro com a gente, mas agora vou falar com um cara que entende melhor que ninguém de audiovisual, rapaz. O cara tem 6 filmes e ele vai falar pra gente de toda essa produção, porque ele é cineasta e vai conversar com a gente. Carlos Camara, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, pessoal. Boa noite, Jonas. Fico feliz com você aqui e eu já acompanhei alguns trabalhos seus e eu gostaria que você pudesse falar um pouco como é ser cineasta. O pessoal que está de casa agora, curioso para saber, e primeiro dizer que é o primeiro cineasta que está aqui no nosso programa. Olha que felicidade. É uma honra. Honra minha. É uma honra minha também estar aqui e estar no programa. O espaço, né? Agradeço bastante
porque qualquer espaço que a gente divulgue a arte do audiovisual é muito importante, né? Muito importante e eu acho um espaço que vai alcançar muita gente e vão descobrir como eu descobri, por acaso, como aconteceu, e acho isso importante, né? Fala um pouquinho das tuas produções. Você tem 6 produções. São 6 curtas-metragens. Um curta-metragem, ele, em média, dura 20 a 25 minutos, certo? Passando disso, a gente chama de média-metragem, que é o produto de televisão. Um episódio de série de TV dura em torno de 50, 60 minutos, em média. Aí a gente chama de média-metragem. E o longa-metragem é acima de 70 minutos. Um filme de longa-metragem, ele fica acima de 70 minutos. Então, até o momento, eu produzi 6 curtas-metragens, né? Fala um pouco dos nomes para as pessoas também conferir, o pessoal que está assistindo a gente agora poder conferir. Vamos lá. Toque foi o primeiro, foi dirigido por mim. O roteiro de Verônica Valente foi produzido lá em Orobó. Né? Você é de Orobó. Eu sou de Orobó, sou natural de Orobó e moro em Camaragibe desde 98. 98. E depois veio o Quarto Branco, tá? O Quarto Branco foi filmado em Tabatinga, tem cenas no bairro de Tabatinga, em Camaragibe, e em Casa Forte, num apartamento que conseguimos com Lígia, uma amiga minha, e nós filmamos, né, para falar de uma história que trabalha o subúrbio e a área nobre. Fala sobre essas 2 áreas. Eu acompanhei você falando desses seus trabalhos, e você vai falar de um agora que eu acompanhei. Né? É o Quarto Negro. O Quarto Negro é a sequência, não é uma sequência do Quarto Branco, mas faz parte de uma trilogia, porque eu quis falar sobre o que é que acontece no quarto. Porque o quarto é o lugar mais secreto da gente, né? Onde a gente guarda as coisas mais íntimas da gente, né? Então, é onde existem os nossos segredos. Então, eu estou falando da trilogia da Alcova e, ao mesmo tempo, eu quis fazer uma homenagem ao meu time do coração, que é o Santa Cruz. Aí, Tá certo. aí tem o Quarto Branco, o Quarto Negro, e a próxima produção, que ainda não foi produzida, será o Quarto Vermelho. Vermelho. Se é para falar do Santa Cruz, Pois já teve o branco, teve o negro, e agora tem o vermelho, vai ter o tricolor. vermelho. Pois é. Mas o foco é o quarto, né? Então as coisas acontecem no quarto. O Quarto Branco já está disponível no canal. É só todo mundo lá procurar no YouTube o canal da Âmbar Produtora. O Quarto Branco está lá disponível para todo mundo assistir. O Quarto Negro, ele até ontem estava disponível no canal do Guaru Fantástico, que foi um festival de cinema de Guarulhos, São Paulo. Até onde eu vi, já estávamos perto de 1000 visualizações lá no festival, porque agora com a pandemia os festivais estão acontecendo online, né? Hoje eu tive a grata surpresa de que o Festival de Veneza vai ser o primeiro festival, depois dessa pandemia, vai ser o primeiro festival presencial, com todo um formato de protocolo, né? Tem uma coisa que você está falando aqui pra gente, e que eu acho interessante que a gente fale nesse bate-papo que eu estou tendo com você, é dos atores de Camaragibe que participam desses seus trabalhos, né? Isso. Pronto, com essa questão de eu estar, de eu ser também, eu me sinto camaragibense, porque eu moro aqui já faz bastante tempo, então eu quis dialogar sempre com a classe artística da cidade, né? E também eu não esqueço também as pessoas da minha cidade natal, de Orobó, e eu vou agregando pessoas, né, vou agregando profissionais e vou procurando, assim, formatar o melhor
a melhor arte para o filme que eu imagino, né? Em todos eles teve gente de Camaragibe? Pronto, no quarto branco tem Nanda Andrade, que é atriz. Grande Nanda. E Nanda foi o primeiro filme dela. Ela estreou no quarto branco, né? E foi um desafio incrível. Inclusive, nós tivemos preparação de elenco nesse palco aqui. E, assim, esse cine teatro estava ainda não nessa estrutura. Estava em outra situação. Mas chovendo e água caindo aqui, a gente ensaiando aqui. Uma cena, ou várias cenas, mas foi inesquecível isso. No Sob Delírio de Agosto, nós tivemos Juvino Agner, ele participa. Edson Rodrigues também participa. Euclides Farias também participa. Francis de Souza, que não é de Camaragibe, é de Recife, mas faz parte do grupo de teatro de Camaragibe. Eu não quero esquecer ninguém, mas tem essa pessoa no Sob Delírio de Agosto. Quando a gente vai para o Quarto Negro, aí a produção é de Camaragibe, porque Edson Rodrigues com David De Luca assume a produção. Aí, pronto, aí o elenco... É camaragibense. Pelo amor de Deus, aí vai... Eu vi o Juvino, Pedro Dias... Patrícia Assunção, Geraldo Cosmo, Euclides Farias. Eu não quero nem esquecer, porque assim, tem uma cena de festa, né? E aí nós precisávamos de muitos atores. Tem Mary Lynch também, que está maravilhosa como a tia, né? Da Zezita Matos, que é a atriz principal do filme. Então, assim, foi uma cena bastante difícil. Nós acabamos a cena 3h20 da manhã, quase amanhecendo o dia. E nós começamos, era uma noturna, né? E foi, assim, uma festa incrível. Estávamos com quase 40 atores em cena, trabalhando. Como é produzir isso? Tínhamos que fechar todas as janelas, sem ar-condicionado, fechar as portas da casa, para filmar, porque o universo era fantástico, né? Eu não quero deixar spoiler aqui. E tem gente rindo aí, né? Então, assim, o calor ficou imenso, né? Então, maquiagem tinha que estar enxugando, ajeitar cabelo assim, corta para ajeitar cabelo, corta para enxugar, tem suor descendo ali. Mas foi um trabalho bem cuidadoso, foi um trabalho muito bem pensado, acho que foi o trabalho mais assim planejado e bem realizado que eu fiz com uma equipe maravilhosa, porque cinema não se faz sozinho, né? Eu posso fazer uma proposta para você? Pois não. Você aceita? Rapaz. Quer dizer, eu não fiz a proposta ainda, né? Mas só pode aceitar. É complicado. Eu pergunto para ele, posso fazer uma proposta? Pode. Se aceita, não sabe o que é. Mas vai saber agora. Nosso programa tem de tudo já. A gente traz aqui os artistas para cantar, a gente está trazendo o quadro de história. Você topa falar de cinema com a gente? Com certeza, claro. Com certeza. Eu amo falar de cinema, né? Você topa ter um quadro? Com certeza. Vamos criar um quadro aqui no nosso programa, pode especificamente para a gente falar de cinema. Tranquilamente. Fechou? Fechou, fechado. Fechou? Tá fechado, já tá gravado já, né? Tá fechado, tá? Carlos Camara vai vir aqui no nosso programa, estamos fechando com ele agora um quadro novo aqui no Bate-Papo Cultural, tá? Para falar com a gente sobre cinema. Que maravilha, hein? Gostou? E que honra e que responsabilidade, viu? Você vai ser agora do nosso programa, do Bate-Papo Cultural. Não dá para a gente conversar mais, porque você vai ficar voltando para cá, e aí a gente vai poder falar de todos os seus trabalhos, falar de outras coisas, inclusive estimular outras pessoas a também participar, né, de filmes. Valeu. Fechou? Fechado. Pronto. Nossa mais nova adesão, tá? Nossa mais nova adesão, Carlos Camara, com a gente a partir de agora. Obrigado, Carlos. Obrigado, você volta então aqui no Bate-Papo Cultural. Fechado, pronto, já está fechado já. Olha, eu vou chamar agora uma pessoa maravilhosa.
vamos falar da noite, vamos falar de tudo que ela faz. Na verdade, ela é uma grande dama, é uma artista da noite. Vamos falar com Larissa! Larissa Telepression, vem pra cá conversar com a gente. Rapaz, que coisa boa. Olha, para quem conhece a Larissa no dia a dia, estou aqui encantado com você. Primeiro para falar desse trabalho. A Larissa, não é, artista. A Larissa da noite, nesse universo LGBT. Como é isso, Exatamente. Larissa? Boa noite. Boa noite a todo mundo que está aqui, a você, Jonas, ao pessoal da produção e todo mundo que está aí assistindo. Pois é, Jonas, já tenho um longo tempo, não é? Uma carreira nas noites LGBT, que trabalho com dublagem. Esse trabalho é um trabalho que a gente trabalha muito artes cênicas, que é a dublagem, não é? A interpretação. Você tem que saber a mensagem que vai levar para o público, não é? Você tem que conhecer o contexto da música e levar essa mensagem, né? E a mensagem que eu levo é o seguinte: hoje a gente vê muita pessoa dizendo: o Brasil é verde e amarelo. O Brasil não é verde e amarelo. A bandeira do Brasil tem 4 cores: verde, amarelo, azul e branco. E a bandeira que eu defendo é a bandeira de todas as cores, que é a bandeira do amor e do respeito. Parabéns. Olha, me fala um pouquinho mais de Larissa.
Larissa, você já viajou vários países, né? Quantos Exatamente. países? 11 países. 11 países. E fazendo a apresentação das Foi. noites? Passei um longo tempo, né, trabalhando na noite LGBT, trabalhei na Espanha, Sevilha, essa parte toda, né, de Badajoz, Extremadura, Andaluzia, que é Málaga. E passei muitos anos trabalhando na noite, aqui em Recife também, não é, aqui na capital. Você também. começou aqui no Recife ou você foi para o exterior Eu e voltou comecei pra aqui cá? em Recife, primeiro como drag queen, não é? E depois com o processo, não é, das mudanças, eu continuei esse trabalho só com performance, né, dublagem, tudo isso. Inclusive, só para a gente abrir um parênteses aqui, você é uma das mulheres, primeira, não a primeira, mas uma das primeiras mulheres a se tornar mulher trans aqui mulher em Camaragibe, trans, né? Eu sou uma mulher trans, sou daqui de Camaragibe, né, nascida e criada em Camaragibe. E isso aí, a gente... Preconceito. Olha, Jonas, assim, eu sou daquela que, assim, é como se fosse... O preconceito existe em todo dia, independente de cor, classe, religião, né? A gente vê o preconceito todos os dias. Em todo canto, né? Eu sou aquela que encara o preconceito com naturalidade, entendeu? Ninguém tem a obrigação de me aceitar, mas tem a obrigação de me respeitar, porque isso a lei obriga. Bravo, muito bravo. Entendeu? E como você sabe, outras pessoas também me conhecem, eu sou uma cidadã normal e corrente, sou profissional, sou uma técnica, né, tenho essa credibilidade, né, sou conhecida no município, querida por todos. E, antes de tudo, a Larissa artista é uma, mas a Larissa profissional, que muita gente já teve a oportunidade de conhecer, é outra. A Larissa profissional é belíssima, mas a Larissa aqui, toda montada na minha frente, está muito bela. Se eu não Obrigada. conhecesse, se eu não tivesse o convívio com você, eu não reconhecia. Obrigada. Está muito bonita. Muito obrigada, Jonas. Então, é isso, gente. A gente tem que, todos os dias, a gente é como se fosse matar um leão por dia, né? Mas a gente tem que mudar, porque hoje eu vejo o país parece que está regredindo, né? As pessoas, assim, realmente mostrando o seu lado preconceituoso, mostrando o seu lado Está mais homofóbico. arraigado isso. As a pessoas gente está têm mais regredindo. coragem, né, de falar as coisas. Né? Mas a gente não pode desistir nunca. Por isso que eu cantei a música, que eu vou seguir sempre, entendeu? E vou acreditar sempre em mim, que eu sou capaz. Eu sou capaz de plantar o amor, eu sou capaz de construir uma família e respeitar todo mundo por igualdade. Ô Larissa, o preconceito ele é mais arraigado aqui no Brasil ou lá fora? Aqui no Brasil, com certeza. Aqui no Brasil. Aqui no Brasil. Essas suas andanças pelos países que você foi, como é que você foi acolhida por esses países? Sempre fui bem acolhida, não é? A gente lá fora não tem essa questão aqui, como no Brasil, que o pessoal olha. Não é? Aqui é assim, tudo é maravilhoso, mas quando o pessoal sabe que você é uma trans, já olha com outros olhos. Não é? Isso acontece no dia a dia. Lá fora não, todo mundo, é como se lá fora ninguém tem sexo. Não é? As pessoas são respeitadas pelo que elas são. Pelos que ela representa, Não né? existe isso. Me diga uma coisa, no seu dia a dia, já chegou alguma vez os homens olharem assim para você e depois descobrir que você é trans e voltar atrás? Isso acontece, acontece. Acontece? Acontece. É porque você, naturalmente, não precisa estar montada para ser uma mulher, né? Quem lhe Isso. conhece sabe que você é uma mulher 24 horas. Então, eu fico muito feliz em tê-la aqui no programa. Tem mais uma performance pra gente? Não, por hoje só. Por hoje é só. Mas eu queria muito agradecer a você, Jonas, essa oportunidade. Não só a mim, aos artistas, porque você tem um programa eclético. Não é que aqui vem todo mundo com vários estilos. Não tem, você valoriza todos eles, sem discriminação, sem preconceito. Tanto pessoas, né, da cultura que vem do lado religioso, né, os gospel. Você dá oportunidade para todo mundo. Aqui é como eu disse, Larissa. Aqui, me desculpa lhe interromper. À vontade. Aqui não tem barreira. Aqui é para evangélico, para católico, o povo de Umbanda, aqui é para o povo espírita, é para a cultura, é para o trans, sabe? É para o gay, é para o hétero, é para todo mundo. Aqui não tem porta, o programa é para o povo, feito para o povo, então está aberto para todo mundo. E esse é o caminho a seguir. Eu lhe parabenizo pelo programa, por sua equipe maravilhosa e que seja muito sucesso. Evoé ao programa de Jonas Silva, ao Bate-Papo Cultural. E estamos juntos. Vamos para frente. Você está maravilhosa. Obrigada. Eu vou repetir isso várias vezes para você. Foi um prazer estar aqui com você. Prazer é meu. Você aqui no programa com a gente. Recadinho. Isso aqui tudo é um processo, não é? Então, a gente tem uma equipe, né? Eu queria mandar um beijo para o camarim Brisa Fontini, que é minha cabeleireira, maquiadora. Agradecer a Zezinho, que faz a minha assistência, e aos meninos que me deram muita força, Denilson, Patrícia, que sempre estão aí junto comigo. Deixa eu fazer um agradecimento, já que você está aqui. A Larissa não montada, a Larissa
do dia a dia. Muito É. obrigado. Você tem colaborado muito também com o nosso bate-papo, assim como a Patrícia, como o Juvino, o Denilson, o Zezinho, todos que você já citou aqui, a Prazeres, vocês todos têm dado uma força estupenda aqui ao programa. Muito obrigado. Então, eu parabenizar pessoas como você, né, também como Prazeres Barros, também, que é uma pessoa maravilhosa, porque eu trabalho no dia a dia, e essa mulher, sim, é uma pessoa que também tem um respeito, e te respeita como ser humano. A você e a todo mundo que está aqui fazendo esse programa. Lupécio Calabá, um beijão para você e a todo mundo. Vamos agora para o nosso intervalo, daqui a pouquinho a gente volta, sai daí não, continua com a gente. Se não quer me ouvir, fugir agora não resolve nada. Mas não vou chorar se você quiser partir. Às vezes a distância ajuda, pois essa tempestade um dia vai acabar. Só quero te lembrar de quando a gente andava nas estrelas, nas horas lindas que passamos juntos. A gente só queria amar e amar, e hoje eu tenho a certeza que a nossa história não termina agora, pois essa tempestade um dia vai acabar. Quando a chuva passar, quando o tempo abrir, abra a janela e veja, eu sou o sol, eu sou o céu e o mar, eu sou o seu enfim, e o meu amor é imensidão. Quando a gente andava nas estrelas, nas horas lindas que passamos juntos, a gente só queria amar e amar, e hoje eu tenho a certeza que a nossa história não termina agora, e essa tempestade um dia vai acabar. Chuva passar, quando o tempo abrir, abre a janela e veja, eu sou o sol, eu sou o céu e mar, eu sou o seu enfim, e o meu amor é imensidão. Quando a chuva passar, quando o tempo abrir, abra a janela e veja, eu sou o sol, eu sou o céu e o mar, eu sou o seu enfim, e o meu amor é imenso.
Banda Explícita. Coisa boa aqui no nosso bate-papo cultural Banda Explícita, que vai ficar com a gente até o final Tudo do bem. programa. Sejam bem-vindos. Prazer nosso estar aqui nesse espaço maravilhoso. Prazer todo nosso. Que coisa boa. Você é Tawane. Tawane, você? Alex. Alex. Olha só, estão gostando do bate-papo? Maravilhoso esse espaço. Vocês vieram de onde? A gente veio de Paulista. Paulista. Pau Amarelo. Eu sou de Siriaé. Seria. Olha que bacana. A semana passada nós tivemos uma banda super legal lá de Paulista, né, cantando aqui com a gente, e agora vocês aqui com a gente Isso, também. mas a nossa banda é de Pau Amarelo. De Pau Amarelo. Isso. Pau Amarelo. Um abraço pro pessoal de Pau Amarelo, pessoal de Paulista também que está assistindo a gente. Um abraço, beijo carinhoso para todo mundo de Paulista. Adorei o pessoal de Paulista, o pessoal de Pau Amarelo também que está curtindo a gente. E fala um pouquinho do trabalho de vocês. A banda começou desde 2017, Aham. né, isso. A princípio era uma voz feminina, hoje está com nova formação de uma voz feminina e masculina. Pronto, e o Alex arrebentando aí na voz, né, Alex? Cantando pra gente. Olha só, leva um abraço pro pessoal lá de Pau Amarelo. Voltem aqui e já se inscreveram no canal? Sim, com certeza. Divulguem também para todo mundo, tá? Para acompanhar o nosso trabalho. E como é que tá nessa pandemia? O que é que vocês estão fazendo agora durante a pandemia? A gente vai fazer uma live agora, né? Porque, na verdade, a nova Já formação tem data? agora... Isso, dia 12. Dia 12. Isso. Tô vendo que vai ser um festival de live, dia 12, né? Dia 12 tem live também aqui, ó, da Banda Explícita. Fique todo mundo ligadinho aí, tá? E já fizeram outra live, não? Vai ser a primeira. Vai ser a primeira. Isso. Então, muito boa sorte para vocês, sucesso para vocês. Obrigada, meu. Agradeço muito a presença de todos vocês aqui. Muito obrigada. Continue aqui até o final do programa, daqui a pouco vocês voltam cantando Obrigada. com a gente. Olha que coisa boa, rapaz. A semana passada nós tivemos aqui uma convidada especial, que foi a Susana Veiga, falando de história, mas hoje ele está de volta aqui, que já é, como eu sempre digo, sua cadeira já cativa para conversar com a gente. Eu havia instigado ele. Boa noite. Boa noite, Jonas. Boa noite, público. Na verdade, eu tinha instigado para ele falar de cinema, né? Falar de cinema com a gente. E ele vai trazer um pouquinho dessa história, como é que começou o cinema em Camaragibe. Lala. Ok. Jonas, o cinema em Camaragibe começou desde o início do século XX aqui. Quando a fábrica de tecidos foi construída e as residências também, era necessário que tivesse um lazer. E a partir dos anos de 1910 a 1920, Pierre Collier achou por bem construir um cinema para que nos finais de semana os operários tivessem um lazer, tivessem um cinema aqui. E foi construído então um local próximo ao lado do Guarani, e os antigos chamavam de palanque, mas era chamado Palanque? de palanque, porque naquele local espaçoso tinha festas carnavalescas Aham. naquela área, e depois foi construído posteriormente o cinema. O cinema era dividido em duas partes, uma parte com bancos e outra parte com cadeiras. Aham. E existia um senhor chamado Seu Sampaio, que é quem tomava conta do cinema, e com uma bilheteria, com duas pessoas antigas daqui, Dona Lu e Dona Rosa, e elas ficavam então vendendo os ingressos e controlando tudo isso aí. E a gente ficava lá, só que esse cinema, ele era coberto com zinco. E quando chovia, meu amigo, para ouvir o som da chuva e o som do cinema era imagina cruel. como não era um sacrifício, hein? Só no início tinha um palco à frente, e só no início o cinema era mudo. Durante alguns anos o cinema era mudo. E existia também nos fins de mês teatro, peça teatral, com pessoas daqui da comunidade, incluindo Dona Marta Guerra, nossa saudosa Marta Guerra, esposa de nosso saudoso Ex-prefeito Arnaldo Guerra. Arnaldo Guerra, e ela, junto com as primas e outras pessoas aqui da comunidade, filhos de operário, faziam as peças teatral lá no local do palanque. E como era a expectativa das pessoas para a festa? Aliás, para o cinema. Era uma festa para ir? Eu falei de festa porque imagino eu que era uma festa, né? O cinema funcionava sábado, domingo e quarta-feira. E quando a gente ia assistir o filme,
geralmente os casais de namorados ficavam lá pelo cantinho, né? E as garotas, os meninos, ficavam de olho para ver na hora do beija-beija e saíam contando. Quando começava então a se beijar, eles começavam a comentar aquilo ali. E o cinema começava, só que a câmera para trabalhar era pequena e dividia geralmente o filme em 3 partes. Passava a primeira, acendia a luz, passava a segunda e depois a terceira e última parte. Enquanto isso aí, acontecia coisas engraçadas. Me conte uma. As curiosidades é que na época de pitomba, Sim. os meninos levavam pitomba para dentro do cinema É o quê? e aproveitavam no escuro, enquanto quem estivesse lá nos bancos, que era a segunda, Ah. os meninos de atrás jogavam então aqueles Pitomba caroços no de escurinho pitomba, do cinema. no escurinho do cinema, o caroço de pitomba da cabeça da turma que estava lá na frente. Imagina como não era, hein? Outra coisa interessante do cinema é que quando chovia, o zinco geralmente vazava água e quando a gente menos esperava, a água caía na cabeça e a gente tinha que procurar outro local para poder não ficar molhado, né? Ô, Lala, eu queria que você me falasse, você está falando de cinema, mas sua família também tiveram cinema aqui na cidade, né? Aí posteriormente a gente ainda vai chegar nele. Eu fico curioso porque você postou foto, todo perguntando, porque Sim. eu vi fotos e vi algumas pessoas dizendo, olha, aqui funcionou o cinema da família do Lala Borba, que você é famoso aqui em Camaragibe, A né? família de um primo meu, de um primo, primo legítimo do meu pai, né? Mas a gente vai chegar lá Certo, rapidamente. certo. Me conte logo do Então, antigo cinema. O antigo cinema. Acontecia então neste cinema os seriados de Flash Gordon, O Fantasma, Homem Morcego, e aquela coisa toda. Eram seriados que passavam sábado e domingo, e no domingo ficava então no aguardo da continuidade daqueles seriados. Passava depois Canal 100, que era uma retrospectiva no Brasil de futebol e tudo mais, e em seguida o filme. Chamava a atenção de muita gente, o pessoal da Muito cidade? bom, porque o seriado, todo mundo gostava. O seriado de Flash Gordon, o Homem Foguete, o Fantasma. Então eram feriados que a criança gostava, porque tinha o gibi, que contava aquelas histórias, e tinha o cinema, que tinha sempre um seriado e com continuidade a cada semana. Era muito bom. Depois que o cinema terminou lá, a fábrica resolveu, em 1958, construir este prédio aqui onde estamos, em 1958. E a partir de 1960, o cinema fechou lá, que era conhecido como o Cinema Velho, e passou aqui para o Cinema Novo, que era este prédio Que aqui. é esse que eu acabei de perguntar, né? Pra Correto. Este prédio aqui, então, quem ficou na direção foi seu Paulo Alves de Souza, filho de Elisa Cabral de Souza, e ele era, na época, funcionário da fábrica de tecido. Eu acho que você vai contar essa história do cinema, o novo cinema, depois. Porque hoje nós vamos, na verdade, contar uma história para você. Porque você já conta história para a gente toda semana. Certo. Toda semana você conta história, você vem aqui, conta história, vem aqui, aí fala com a gente. Só que, dia 31 de agosto, foi aniversário desse cidadão. E esse cidadão merece toda a homenagem do mundo. Então, hoje, ele não vai contar mais história, porque nós temos muitas histórias para contar e para render a ele muita gratidão por tudo que ele faz para a gente, por tudo que ele representa para Camaragibe. E nós vamos, com muito carinho, né, recebendo aqui Muito de Patrícia, obrigado. uma homenagem para o nosso querido Lala Borba, porque ele merece. Rapaz. Parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Lala, você merece a nossa homenagem. Merece a homenagem do programa Bate-Papo Cultural. Hoje você não conta mais história pra gente, porque despedir aqui para a produção guardar, mas saiba do nosso carinho, do nosso respeito. Você, na verdade, é um patrimônio vivo da nossa terra. Você é um arquivo que Camaragibe guarda com muito carinho. Saiba do meu apreço, saiba do meu carinho. E aqui
eu quero retribuir o carinho que você tem com o Camaragibe. Porque cada vez que você conta uma história, os camaragibenses se apaixonam por Camaragibe. E cada vez que você vem aqui no programa, eu me apaixono mais por essa cidade. Então não tem como não amar você, não tem como não parabenizar você, não tem como não homenagear você. Qual a idade? 7h30, graças a meu bom Deus. 7h30. Deus, muito obrigado por ter esse cidadão aqui no nosso programa. Camaragibe lhe agradece de coração. E em nome de todos os camaragibenses, é que eu estou rendendo essa homenagem para você. Muito obrigado, Jonas, de coração a você, minha amiga Pati. Patrícia, vem cá, você traz o bolo, vem pra cá. Essa equipe maravilhosa do teu programa. E a todos os meus queridos Deixa eu te dizer, essa homenagem é de Larissa, Prazeres Barros, meu amigo Lupécio Calabá, minha querida Patrícia, Loi, o Glaucio do GHM Som, o meu amigo Cleron do teatro, tá? Meu amigo Denilson, tá? Toda a rapaziada boa, e o Henrique Foxville, o meu amigo Juvino, o Henrique Foxville está chegando com a gente também. Todo mundo aqui resolveu fazer essa homenagem. Da Fundação de Cultura, Prefeitura de Camaragibe, todo mundo resolveu dizer, Jonas, hoje ele não conta história. Gente, deixou você contar uma historinha aqui, outra ali, mas você merece a nossa homenagem. E ao meu bom Deus, eu agradeço mais uma vez e quero ver se chego mais uns 5, 6 anos para poder contar histórias e mais histórias do nosso querido Camaragibe. Eu vou querer continuar a aprender com você. Se Deus Próxima quiser. semana você volta para contar mais história, porque hoje por hoje já deu. O aniversário dele foi dia 31 de agosto. Estamos fazendo essa homenagem agora, porque ele é merecedor, de verdade, de todas as homenagens que estamos fazendo aqui. Lembrando que a nossa plateia está aí com toda a nossa produção. Lala, muito obrigado, viu? Meu querido, com o maior prazer. Obrigadão, você merece, você é o amigão de sempre. Um forte abraço. Eu vou conversar agora com meu amigo Daniel Passos do outro cenário novo, é assim, vem com a gente. Estou recebendo ele aqui, que também de arte e cultura ele entende. Olha, e o nosso cenário está muito bacana, lembrando que esse cenário é da Associação dos Artesãos de Camaragibe, que está lá no Shopping Camará. Eu quero mandar um abraço para todos os artesãos de Camaragibe. Daniel, seja bem-vindo, boa noite, aqui no nosso bate-papo cultural. Boa noite, Jonas. Muito obrigado aí pelo convite, participar desse bate-papo, né? Bate-papo cultural. E assim, falar um pouco, né, da nossa introdução na cultura, na produção cultural. Você tem uma história, se tratando de arte, de cultura, você tem uma história muito grande. Né? Primeiro, você já passou pela Fundação de Cultura, inclusive, né? Isso. Eu fui foi vereador. Fui presidente da Fundação de Cultura, mas bem antes disso, essa questão pela cultura, envolvimento A produção cultura, acabou de me dizer aqui uma coisa importante que a gente tem que frisar antes que você me responda. Você fez parte do Afro Camarás também. Isso. Eu fui fundador do Centro de Arte e Cultura Afro Camarás, fui vocalista também do Afro Camarás, mas depois eu me recuei um pouco e fiquei na produção, né? Porque era muita coisa para fazer ao mesmo tempo. Mas minha história mesmo começou na escola, começou no Colégio Carneiro Leão, Antônio Carneiro Leão, no ensino secundário. E lá eu pude criar um jornal chamado Flor Cultural, que era todo o movimento, todas as informações que a gente compilava dentro do colégio. E a partir daí eu tinha dois grandes professores que eu acho que vocês conhecem, que era o Geraldo Vital e o Adeildo Pereira, que é aqui da Vila da Fábrica. E Adeildo Pereira, professor de teatro, e eu fiz teatro com ele no colégio, e Geraldo Vital, que era música. Então, assim, a gente acabou com todo esse incentivo, a gente criou o primeiro MPBC, primeiro Festival de Música Popular em Camaragibe. Que coisa boa você trazendo esse resgate do que você criou, do que você trouxe para cá, para a cidade. Agora, eu queria que você falasse um pouquinho, você produziu uma feira cultural aqui na cidade, né? Isso. Nós produzimos a primeira FENEARC, né, quando eu estava à frente da Fundação de Cultura, junto com a equipe, inclusive uma equipe bastante competente. A gente criou a primeira feira de negócios do artesanato de Camaragibe, a FENEARC. E foi uma edição, foi um sucesso, um recurso que nós captamos pelo ADEDPER e também com aporte da prefeitura. E essa feira ela foi um sucesso. Só que assim, depois de 3 anos, quando eu saí, entreguei o cargo da Fundação de Cultura, a gestão não produziu mais o evento. E aí
eu solicitei a titularidade da feira, né, do projeto, que foi uma ideia nossa, e o prefeito, na época, ele cedeu a titularidade. Então, a gente captou recurso pelo Funcultura e a gente fez a 2ª edição, a 3ª, a 4ª e a 5ª edição. Não é? Eu estive nas feiras, acredito que tem 2, 3, participei? 4 4? edições. Eu participei das 4? Participou das 4. Passei nas 4. Eu Isso. lembro que você foi no programa, esteve lá conversando com a gente sobre a Isso. feira. Sempre você me convidava para bater E a papo. grandiosidade da feira e como é peculiar, né? Como traz o assunto da cidade, traz a arte da cidade, a cultura da cidade. Eu acho que Muito os bom. artesãos Foi se via muito, ali se representado, né? Após a ideia da feira, né, durante a feira, mas após a ideia da feira, o artesanato de Camaragibe, ele, né, deu uma crescida considerável, né? E a gente conseguiu mostrar para outros lugares a arte de Camaragibe, a cultura, A valorização, o artesanato né, de Daniel? Camaragibe, né? Mas assim, a feira também agregava artesãos de outras localidades, de outras cidades, de outros estados, inclusive, né? A gente produzia mais de 100 estandes, né, que participavam os artesãos da cidade. Então era um Inclusive, evento grande, era um evento... teve o stand da Rádio Camará. Nós tivemos o stand lá e foi bacana pra A Rádio caramba. Camará sempre foi muito parceira, sempre estava dentro da feira, né? O seu programa, o Jonas Silva estava muito presente, informando, mas também entrevistando os Eu artesãos. lembro que eu fiz um programa dentro lá da feira, né? Direto para a rádio. Entrevistando o pessoal dos quiosques. Foi uma coisa bem bacana, foi uma coisa bem legal. Uma audiência grande naqueles momentos, né? Aí depois a gente está tocando agora, a ideia é fazer em outras cidades. A gente está indo para o sertão agora, produzindo no sertão a feira. Né? Tá indo para o sertão? E não pensa de fazer aqui em Camaragibe? Não, a gente pensa em fazer, né? A gente está organizando, eu passei agora há pouco tempo, eu me afastei da prefeitura, eu estava na frente da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, e a gente tem um diálogo muito bom com os artesãos, até porque a gente conviveu muito tempo produzindo, ajudando nessa produção, e a gente está pensando já em outras coisas, inclusive para o parlamento. Isso é importante. Inclusive, o Daniel é pré-candidato a vereador, né? Está com essa missão. Isso. Por isso, esse afastamento da Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Eu desejo para você muito sucesso, porque você é um cara que tem sucesso. Né? Você teve sucesso na fundação, lá do desenvolvimento econômico, com a questão da feira. Por onde você passa, você tem deixado um legado. Foi vereador na nossa cidade também. E tem deixado um legado muito importante. Eu desejo sucesso. É importante porque a cultura precisa de pessoas realmente que seja antenado. Inclusive, a sua vinda aqui, o Lupécio Calabá fez questão que você viesse para o programa conversar com a gente. Eu quero agradecer. Lupécio Calabá é um grande produtor, é um cara formidável, a gente já trabalhou juntos, né, dentro dessa questão da produção da arte, da paixão de Cristo, né? A Fundação de Cultura, quando nós estávamos à frente, foi muito parceira também com esse projeto, que o Juvino Wagner estava por aqui agora há pouco, e o Lupécio Calabá. Então, nós fomos parceiros em outros projetos, como eu venho desde a adolescência, desde os 16 anos nessa produção da cultura. Dizer para quem faz evento, não chora não, porque o Lupécio Calabá agora é produtor do programa Bate-Papo Cultural. Não chora não, bebê. Sucesso para ele é uma grande figura, um grande produtor. Cara, grande produtor, quem ganha com isso é o Bate-Papo Cultural, quem ganha com isso é Camaragibe. Daniel, desejo sorte para você nesse seu novo projeto. De novo, eu quero repetir isso, mas eu digo de coração, Daniel. Você sabe que fora das câmeras, longe dos microfones, eu sou seu amigo, você sabe disso, sabe da minha admiração, do meu apreço e do meu respeito. Eu acho que a palavra é respeito, e respeito aqui nós temos um pelo outro. Jonas, você é um cara que chegou há vários anos aqui na cidade de Camaragibe, mas até parece que você é filho da terra, como diz a história, porque você tem um respeito, você tem um carinho por essa cidade, você tem um amor pelas pessoas que produzem a cultura nessa cidade, né? Quem faz, de fato, as coisas acontecerem. Então, você está sempre abrindo caminhos, né? Conversando, recebendo as pessoas, escutando isso. Então, assim, eu tenho um carinho muito grande por você e por essas produções que você provoca, né? Por essa provocação cultural. Muito obrigado. Eu agradeço a sua presença com a gente. Obrigado, Jonas. Obrigado, Calabá.
Obrigado a todos que fazem o bate-papo. Muito obrigado por ter vindo ao programa. Sucesso na sua carreira, nessa nova trajetória que você vai aí. Desejo que você volte qualquer dia desse aqui no nosso bate-papo e lá no programa Repórter Camará, na Camará FM. Nós vamos para o intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta. Vou falar agora com Anderson Caetano sobre o projeto Eco Verdejante. Já está aqui para conversar com a gente. Anderson, boa noite. Boa noite a todos que estão assistindo. O Papo Cultural, o programa é excelente e tenho que dizer a você, Jonas, pessoalmente, que parabéns. Olha, eu fico muito feliz em encontrar você aqui, porque o Anderson já fez uma participação comigo lá na rádio, no programa Repórter Camará, começou fazendo futebol comigo, né, Anderson? Isso é verdade. E Anderson muito tímido quando começou lá na rádio, falando, e de repente eu vejo você com um projeto porreta, que é o projeto Trilha Eco Verdejante, que é um projeto de conscientização. Eu queria que você ficasse à vontade, primeiro, para falar para a gente como é que funciona essas trilhas, como é que funciona esse projeto e qual a mensagem que você traz para a gente e para o programa Bate-Papo Cultural. Jonas, o projeto Trilha Eco Verdejante é um projeto de ações socioambientais e trilhas ecológicas. A gente está situado na APA Aldeia Beberibe. Essa APA ela é composta por 8 cidades, Camaragibe é uma delas. E as atividades acontecem nos finais de semana com trilhas ecológicas voltadas à educação ambiental. É uma vertente diferente que a gente colocou em prática, saindo um pouco do ecoturismo convencional. Pedi só para você aproximar mais o microfone, Certo. por favor. E essa atividade que a gente faz durante todos os finais de semana traz para Camaragibe as outras cidades como Recife, São Lourenço, Araçoiaba, Igaraçu, Paulista, que são essas cidades que fazem parte da APA Aldeia Beberibe. O que é APA? É uma área de preservação ambiental. Essa APA, onde a gente está situado aqui em Camaragibe, ela fica no bairro de Aldeia dos Camarás. Então, quando a gente passa ali da FOP, que é a Faculdade de Odontologia, a gente está numa área de preservação ambiental. Então, é muito importante que as pessoas, quando chegam ali em aldeia, tenham essa consciência de saber que está em uma área que tem um habitat, uma população um pouco diferente, que são os animais, que são a estrutura que a gente tem dos recursos hídricos, a importância que tem. Camaragibe é onde nasce o rio Beberibe, no quilômetro 10 da estrada de aldeia, ali onde nasce o rio Araçá, juntamente com o rio Pacas, que são essas duas afluentes importantes para o rio Beberibe. Então, a atividade de trilha ecológica da Eco Verdejante é trazer isso, é o lazer e a educação ambiental. A equipe é composta com gestor ambiental, biólogo, monitores ambientais e bombeiros civis. Esse trabalho a gente também traz as escolas de Camaragibe, de São Lourenço, para ter, juntamente com as crianças, essa consciência de preservar, entendeu, o que a gente tem de verde aqui. Infelizmente, dentro do plano de manejo da APA Aldeia Beberibe, não entra o Parque do Privé. Ela pertence aqui à parte de Camaragibe, de Tabatinga e Vila da Fábrica, e esses dois bairros não fazem parte da APA. Porque perde muito por conta da proteção que a gente tem do CPRH. Agora, eu queria que você falasse, porque eu vejo você postando fotos, inclusive nas suas redes sociais, das trilhas que você faz. Se eu quiser participar de uma trilha, se o pessoal que está acompanhando a gente agora quiser participar de uma trilha, como é que faz, Anderson? Isso, você se inscreve através do nosso... A gente tem o Instagram e o Facebook, que é @trilhaecoverdejante. Lá tem um cardápio de trilhas ecológicas, trilhas de níveis fáceis, média e difícil. Então, dependendo da aptidão física do participante, ele tem lá como escolher.
As trilhas, ela tem um valor mínimo de R$ 30 até 70. Isso daí por conta dos serviços que são inseridos. Como Quais serviços que a pessoa que paga de 30 a 70 reais tem que vocês oferecem para a gente? Um dos compromissos da Eco Verdejante é ajudar o comércio local. Então, um dos serviços são a alimentação, o café da manhã, o almoço. Tem algumas taxas que a gente cobra durante o percurso, que são taxas ambientais, que contribuem para as ações socioambientais e também de reserva. Tem propriedades que é muito importante para o recurso hídrico aqui da cidade. Então, ele não tem um incentivo diretamente de uma empresa privada, mas tem do participante que vai entrar dentro daquela propriedade, vai tomar um banho de rio, vai tirar uma foto, vai comer uma fruta. Eu ia te perguntar exatamente isso. O que é que a pessoa que está me acompanhando agora, o pessoal que está acompanhando a gente agora, pode usufruir nessas trilhas, né? Tem para você usufruir. Você falando desses banhos, dessas cachoeiras. Isso, muito bacana. A gente tem também trilhas com esporte de aventura, rapel, tirolesa e juntamente com banho de rio, banho de bica, fora o conhecimento que ele vai ter durante... Além do conhecimento, a caminhada, acredito que já é bem saudável, né? Com Anderson? certeza, é muito importante para o estado físico e espiritual de todos que estão participando e que tem também pessoas que têm vontade de participar, que acompanham pela rede social e fica naquele prazer antes mesmo de estar desfrutando no local. Agora, eu vou pedir para você marcar uma trilha, tá? Para minha equipe, o pessoal aqui da produção, né? O pessoal embora. se estressar um pouco, ficar mais à vontade, não é que o povo é estressado, não. Mas eu acho que tem pessoas aí da produção, tem amigos meus aí que vai adorar a trilha. Tenho certeza disso. Né? Vai. Tem um ali balançando a cabeça que vai também. Vamos vai embora, pra porque é trilha. muito bom. Tem condição especial? Levou o nome Jonas Camará, pronto, acabou. Aí tem condição especial, Tem né? sim, com certeza. Me diga uma coisa, diga aqui rápido suas redes sociais para o pessoal lhe seguir, para o pessoal saber mais do seu trabalho. Fique à vontade. O nosso Instagram é o Trilha Eco Verdejante, certo? O nosso site é trilhaecoverdejante.com. Você acessando esses dois canais, você vai estar munido de informações da nossa programação. A programação a gente lança mensalmente e devido, né, à pandemia, a gente está com um protocolo de segurança, então vagas limitadas. E Até quantas pessoas? Hoje é em torno de 20 a 25 pessoas, porque depende muito da estrutura que a gente monta, que a gente coloca grupos de 10 e aí dependendo de quantos monitores a gente tem, a gente faz aquele distanciamento bem legal para você aproveitar a atividade usando a máscara, mas também vai ter um momento que você vai se afastar um pouco do grupo e vai tomar um banho de rio, vai Pode respirar. tirar a máscara, lógico. Isso, correto. Agora com cuidado, com né? cuidado, Com né? cuidado. Anderson Caetano, muito obrigado por ter conversado com a gente, muito obrigado por ter vindo aqui no Bate-Papo Cultural. Ok, meu filho? Obrigado, Jonas. Parabéns. Ô, galera, que pena! Chegou o final do nosso programa, mas se preocupa não. Semana que vem tem mais aqui no nosso Bate-Papo Cultural, mas deixa eu agradecer os nossos patrocinadores, a Alto Lima, Farmácia Vencedora, agradecer a Prefeitura de Camaragibe, Rota e Lanches, Angels Noivas, minha amiga Miriam, beijo carinhoso. Deixa eu aproveitar e mandar um abraço para Rafa Magalhães, que a semana passada tirou onda e vai estar com a gente muito em breve, de volta aqui no nosso programa Bate-Papo Cultural. Prefeitura de Camaragibe, Fundação de Cultura, minha amiga presidente, um abraço para Zeres Barros, um abraço para você, um abraço para toda a nossa equipe, pessoal da produção, agradeço muito. A gente vai terminar com a banda Explícita fazendo música autoral aqui no programa, fazendo lançamento para você, a gente termina com eles. Amanhã, 8 horas da manhã, no programa Repórter Camará, na Camará FM, e eu espero por você. Boa noite e boa noite! Eu choro por entender que não tem mais eu e você. Eu choro só de pensar que nunca mais eu vou te ter e te dizer o quanto eu te amo e que você faz parte dos meus planos. Desculpa, vacilei contigo, amor, me perdoa. Eu sei que errei contigo, mas não vou aceitar te ver como um amigo. Me perdoa, por favor. Eu te amo tanto
Necessito desse teu amor, eu te quero tanto. Só de pensar que não te dei valor, agora estou no pranto, chorando e sentindo falta de você. Te juro, queria você aqui perto de mim. Te peço desculpas por esse amor ter ido ao fim. Tenho que me preparar e entender que você está com outro em meu lugar. Simbora! Banda explícita. Eu sei que errei contigo, mas não vou te ver como um amigo. Me perdoa, por favor. Oh, oh, oh. Eu te quero tanto. Necessito desse teu amor, eu te quero tanto. Só de pensar que não te dei valor, agora estou no pranto, chorando e sentindo falta de você. Te juro, queria você aqui perto de mim. Te peço desculpa por esse amor ter chegado ao fim. Tenho que me declarar e entender que existe outro em teu lugar. E entender que você está com outro em meu lugar.